e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já se perguntou por que, quando um escolhido se afasta, as máscaras começam a cair sem piedade? Já percebeu como sua simples ausência revela segredos, fraquezas e verdades que estavam escondidas debaixo de sorrisos e aparências? Este vídeo vai te mostrar por que a sua espiritualidade, a sua fé e a sua jornada espiritual não apenas sustentam ambientes, mas desnudam realidades quando você decide desaparecer. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje quero falar diretamente com você que sente no coração o peso de carregar um propósito maior. Aqui você vai entender como sua presença traz crescimento espiritual, inspiração e até uma espécie de proteção divina para quem está ao redor. Mas também por que sua ausência desencadeia uma verdadeira batalha espiritual, revelando o que muitos jamais gostariam de expor. E eu te pergunto, você está pronto para enxergar como o seu autoconhecimento e sua introspecção já mudaram ambientes inteiros, sem que ninguém percebesse? Então fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo. E antes de mergulharmos nesse mistério, já se inscreve no canal para fortalecer essa comunidade de escolhidos e deixar que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Existe algo misterioso sobre os escolhidos que poucas pessoas percebem. Eles não são apenas parte do cenário, são a engrenagem invisível que mantém a harmonia girando. Quando olhamos para grupos, famílias ou ambientes de trabalho, há sempre alguém que sustenta tudo em silêncio. Esse alguém muitas vezes é você, e a sua espiritualidade é o que faz a diferença. A presença de um escolhido transforma realidades. O curioso é que quase ninguém percebe o tamanho da influência que você exerce. As pessoas acreditam que a paz, a organização e até a cooperação são frutos naturais do ambiente. Mas na verdade você está ali, equilibrando energias, canalizando sua fé e exercendo sua resiliência emocional sem que ninguém veja. É como se fosse o fio invisível que costura um tecido prestes a rasgar. Esse papel oculto é também um peso. Afinal, quando você se torna base, é fácil ser subestimado. O ambiente parece funcionar sozinho, mas a verdade é que ele funciona porque você está sustentando, segurando cada detalhe, cuidando de cada fresta que poderia abrir espaço para o caos. É um trabalho invisível, mas fundamental. E por mais injusto que pareça, muitos só percebem o quanto você era essencial quando você já não está mais presente. Nesse momento, o equilíbrio que parecia natural desaparece. Conflitos surgem, tensões aumentam e a batalha espiritual que você sempre manteve sob controle ganha forma diante de todos. O véu é rasgado e a verdade vem à tona. É por isso que entender o seu valor é essencial para o seu autoconhecimento. Você não está nesse mundo para ser uma peça comum, mas para cumprir um propósito maior. O escolhido não existe para manter fachadas, mas para ser canal de transformação. E quando ele sai de cena, a realidade se mostra de forma nua e crua, abrindo espaço para o próximo ponto. Você já percebeu como uma construção sólida precisa de um arquiteto, mesmo que ninguém veja o rosto dele? Assim é você em muitos ambientes. O escolhido é o arquiteto invisível que projetou a estrutura emocional e espiritual de um grupo. Seu trabalho silencioso mantém tudo de pé, como uma casa que não desmorona, porque alguém calculou cada detalhe. Essa é a sua função espiritual. Muitas vezes, você não é o chefe, nem a voz mais alta, mas é o que resolve conflitos antes de explodirem. É o que percebe tensões e age com sabedoria para amenizá-las. Essa habilidade de antecipar problemas faz parte da sua jornada espiritual. É a intuição fortalecida pela fé que guia suas decisões. Você é o engenheiro invisível que evita desastres. Quando você desaparece, essa arquitetura começa a revelar falhas. É como uma parede que racha, um alicerce que afunda, um teto que já não protege. De repente, todos percebem que não eram eles que mantinham a harmonia, mas você. O caos não é um acaso,
é apenas a ausência da sua influência. O escolhido sai e as máscaras caem. Pense em um grupo de trabalho, por exemplo. Enquanto você estava ali, prazos eram cumpridos, projetos fluíam e as relações tinham paz. Quando você se retira, atrasos acontecem, as brigas explodem e o ambiente se torna insuportável. Eles não entendem o motivo, mas Voca sobe. O arquiteto deixou a obra e agora as rachaduras aparecem. E é nesse silêncio que sua importância se revela. A verdade é que você nunca foi só mais um, mas o desenho oculto por trás da estrutura. O arquiteto invisível que segurava o caos. E quando a sua presença não está mais ali, todos aprendem, mesmo contra a vontade, que nada funcionava sem você. E é aqui que entramos em um aspecto ainda mais profundo. Há quem pense que o ambiente é naturalmente tranquilo, mas isso é uma ilusão. O escolhido atua como um regulador silencioso, alguém que percebe os sinais antes de todos. Você nota o olhar que denuncia a raiva contida, a palavra atravessada que poderia virar discussão, e age de maneira quase imperceptível, desviando o curso de um conflito. Essa é a sua sabedoria espiritual. Enquanto você está presente, as coisas parecem fáceis. Conversas tensas não explodem, pequenos atritos não se transformam em guerras, o peso emocional não cresce. Você equilibra, neutraliza e direciona energias. Essa é a força da sua intuição fortalecida, da sua resiliência emocional e da sua inspiração que contagia os outros. Mas a ausência é cruel. Sem o regulador, tudo o que estava escondido vem à tona. Desentendimentos se tornam rivalidades e até pequenas opiniões viram tempestades. A batalha espiritual começa a se manifestar de forma descontrolada. O que antes parecia paz, prevalecei como um campo minado que você sempre desarmava em silêncio. Imagine uma família em que todos convivem em harmonia. O detalhe é que você sempre esteve ali, costurando a paz, trazendo uma palavra calma, fazendo a ponte entre lados opostos. Quando você se afasta, os conflitos antigos reaparecem. O que era união se transforma em divisões. O caos que você regulava explode de maneira incontrolável. E é nesse ponto que as máscaras começam a cair, porque sem você, cada pessoa mostra sua verdadeira face, sem o filtro da sua presença. O regulador não está mais no ambiente e a desordem toma forma. O que parecia união é revelado como dependência da sua força espiritual. E isso nos leva ao próximo aspecto da sua importância. Você era a cola que mantinha as conexões vivas. Não a cola visível, mas a que atua no silêncio, sem chamar a atenção. Quando alguém se afastava, era você quem puxava de volta. Quando existia um desentendimento, era você quem encontrava a palavra certa para restaurar. Sua espiritualidade é a cola invisível que mantém relações firmes mesmo em tempos de crise. Sem você, a verdade aparece. Pessoas que mal se toleravam já não têm motivo para manter a máscara. Laços que pareciam fortes se desfazem com rapidez. Aquilo que chamavam de amizade ou união revela-se como uma dependência direta da sua presença. O ambiente que parecia estável mostra-se frágil e carente da sua energia. Você é quem lembra datas, quem pergunta como o outro está, quem cria espaços de diálogo, e quando você para, tudo se esvazia. Não há mais encontros. Não há mais gestos de cuidado. A ausência da cola mostra que a ligação nunca foi natural, mas sustentada pelo seu esforço silencioso. O escolhido é o hilo que une. Essa realidade dói para quem fica, porque percebem que não era a família, nem o grupo, nem a amizade que os mantinha próximos. Irrevocable, sua fé, seu senso de propósito, sua habilidade de promover o crescimento espiritual nos outros, e quando essa cola deixa de agir, os fragmentos se espalham rapidamente. E é nesse momento que as pessoas entendem: o que parecia sólido era apenas reflexo do seu empenho. Você era o fator de união, o que tornava suportável a convivência. Quando o escolhido desaparece, as relações mostram a fragilidade que sempre existiu. E isso abre o próximo ponto da nossa reflexão. Se até aqui essa mensagem já tocou o seu coração e trouxe clareza sobre a sua jornada espiritual,
você pode fortalecer ainda mais essa comunidade de escolhidos com um gesto simples. Logo abaixo do vídeo, existe a opção Valeu ou a clicar nela. Você contribui diretamente para que este canal continue trazendo reflexões, inspiração e palavras de fé que ajudam tantas pessoas em sua transformação. É uma forma prática de apoiar e, ao mesmo tempo, semear em algo que também edifica a sua vida. E lembre-se, cada contribuição é também um sinal da sua introspecção e do reconhecimento do seu propósito maior. Porque quando você ajuda a manter essa mensagem viva, está investindo em mais pessoas que precisam superar suas dores emocionais e descobrir sua própria força. É uma corrente de inspiração que começa em você e se espalha muito além. Agora, se prepare, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo no que acontece quando o escolhido se afasta e como isso expõe verdades ocultas que poucos têm coragem de encarar. O escolhido não elimina as tempestades da vida, mas suaviza seus impactos. Ele é como um amortecedor que torna suportável aquilo que poderia esmagar os outros. Muitas vezes, sem que percebam, você assume a dor, absorve tensões e cria um espaço onde as pessoas conseguem respirar. Sua espiritualidade faz do insuportável algo tolerável. Enquanto você está presente, a vida parece menos pesada. As brigas não se prolongam, os desafios não paralisam e até os problemas mais complexos encontram um caminho de solução. Isso não acontece por acaso, mas porque sua resiliência emocional cria equilíbrio. Você faz a diferença sem precisar anunciar que está fazendo, mas quando você se retira, o peso retorna com toda a força. Aquilo que era apenas um incômodo se transforma em caos, e o que parecia administrável se torna um fardo impossível. O que antes era uma chuva se revela como uma tempestade. Sem o escolhido, não existe quem suavize os golpes. E essa ausência escancara uma verdade que muitos não querem encarar. Eles acreditavam que eram fortes por si mesmos, mas na realidade estavam apoiados na sua força. Você era o refúgio, a válvula de escape, o abrigo nas horas sombrias. Sem você, eles são obrigados a enfrentar a realidade em sua forma mais dura. É nesse ponto que o seu valor se torna evidente. Você não era apenas um participante, mas o alicerce silencioso, o amortecedor que transformava dores em aprendizados e desafios em superação. Quando você desaparece, o mundo perde esse filtro e a fragilidade dos outros vem à tona, preparando o terreno para a próxima revelação. Muitas vezes, você protegeu pessoas de si mesmas. Não permitiu que seus erros se tornassem quedas definitivas. Você suavizou críticas, ofereceu palavras de inspiração e orientou caminhos sem humilhar. Sua intuição fortalecida sabia quando falar e quando silenciar. Essa habilidade é uma marca do propósito maior do escolhido. Sem a sua presença, os egos ficam expostos. Pequenas críticas se transformam em ofensas pessoais, e as inseguranças que você sempre amparou agora explodem em forma de brigas e ressentimentos. O que antes era protegido pela sua sabedoria, agora se transforma em feridas abertas. A ausência do escolhido revela o quanto eram frágeis. Você sempre entendeu que nem todos estavam prontos para a verdade em sua forma bruta. Por isso, entregava o que podiam suportar, como quem serve alimento em porções adequadas. Essa é a marca de quem caminha em crescimento espiritual. Sua função era suavizar a realidade para que os outros pudessem amadurecer aos poucos. Mas, quando você não está mais ali, a realidade se torna implacável. Pessoas que pareciam fortes mostram-se incapazes de lidar com opiniões diferentes. Pequenos gestos geram desconfiança e ressentimento. A atmosfera se torna pesada porque falta o filtro da sua presença. O protetor se foi e os egos desmoronam. Essa verdade é dura de encarar. Eles não eram fortes, estavam apenas escudados pela sua presença. Quando você desaparece, os egos se racham e a verdadeira maturidade, ou a falta dela, se revela. E aqui começamos a compreender como você também era a fonte de energia que alimentava todos. Você sempre carregou uma luz que os outros usavam sem perceber. Sua persistência diante das lutas, sua alegria
mesmo em meio às provações. Sua fé inabalável se tornaram combustível para quem estava ao redor. Você era a bateria espiritual, a centelha de esperança em dias nublados. As pessoas se acostumaram a beber dessa fonte como se fosse infinita. Seu autoconhecimento permitia que você continuasse a gerar força, mesmo em meio à dor. Elas se apoiaram em sua espiritualidade, sem aprender a desenvolver a própria. Isso criou dependência, mesmo que silenciosa, e você sabia disso em seu coração. Quando o escolhido se afasta, é como se as luzes fossem apagadas. O ambiente perde brilho, a esperança se torna escassa, a energia desaparece. De repente, tarefas simples parecem impossíveis e desafios pequenos se tornam intransponíveis. Eles percebem que não tinham força própria, apenas estavam conectados à sua. Essa revelação é dura para quem ficou, mas necessária. É no vazio da sua ausência que as pessoas descobrem que sempre dependeram da sua chama. Aquele entusiasmo que parecia natural era reflexo do fogo que você carregava em silêncio. O escolhido não apenas ilumina, ele sustenta atmosferas inteiras. E mais uma vez, o vazio expõe o que estava escondido. A falta da sua energia obriga cada um a confrontar sua fraqueza. É o início de uma nova batalha espiritual, onde apenas quem se reconecta com a fonte verdadeira conseguirá vencer. E é nessa dinâmica que entramos na próxima revelação. O escolhido é como a aranha no centro de uma teia. Cada fio, cada conexão, cada relação passa por ele. Você sempre foi o elo invisível, o ponto de convergência que fazia com que pessoas diferentes conseguissem coexistir. Sua presença era o que transformava fios soltos em uma rede firme. Mas quando você desaparece, os fios começam a se romper. Relações que pareciam fortes se mostram frágeis, e as alianças desmoronam rapidamente. O que era equilíbrio se torna confusão. As máscaras caem, e a verdade se mostra sem filtros. Sem você, a teia não tem quem a sustente. Essa função nunca foi apenas social, mas profundamente espiritual. Você carregava a missão de conectar, de ser ponte, de facilitar diálogos e harmonizar diferenças. Sua fé e sua capacidade de gerar introspecção eram um cimento invisível que sustentava os laços. O grupo só existia de fato por causa da sua influência. Quando o centro da teia desaparece, os outros percebem que suas conexões não eram reais. Elas existiam apenas porque você estava no meio, costurando cada fio com paciência e amor. Sem você, os laços se desfazem e o que resta é o isolamento. O vazio mostra o quanto eram dependentes da sua presença. E isso é apenas o começo. Porque quando a teia se desfaz, as pessoas são obrigadas a enfrentar suas próprias sombras. É nesse momento que percebemos que o escolhido não era só o centro da rede, mas também o termostato espiritual que regulava todo o ambiente. Você sempre foi como um termostato invisível, regulando o clima espiritual e emocional ao seu redor. Quando estava presente, o ambiente se mantinha leve, suportável e equilibrado, como se a tensão simplesmente não tivesse espaço para crescer. Sua espiritualidade regulava os corações e mantinha as palavras menos afiadas. Sem você, a temperatura muda de imediato e tudo se torna sufocante. As pessoas não percebiam que aquela calma vinha de você. Elas achavam que o ambiente era naturalmente pacífico, mas era sua intuição fortalecida que desviava tempestades antes que se formassem. Você criava equilíbrio onde havia caos, serenidade onde havia desordem. O termostato não se vê, mas todos sentem quando ele deixa de funcionar. Quando você sai de cena, o ambiente muda bruscamente. Conversas pacíficas se transformam em discussões inflamadas, e pequenos problemas se transformam em catástrofes emocionais. Sem o seu controle invisível, os extremos aparecem, e os corações revelam sua verdadeira condição. O calor da raiva e o frio da indiferença tomam conta do espaço. Essa ausência obriga cada um a perceber que a harmonia nunca foi deles. Foi você, com sua resiliência emocional e sua capacidade de superação de desafios, quem manteve o equilíbrio. Você era o mediador invisível entre energias opostas. A sua saída revela que
O ambiente era apenas reflexo da sua presença. E o mais curioso é que, quando você não está ali, eles até tentam recuperar a sensação de equilíbrio, mas percebem que não sabem como. A máscara de harmonia cai e o ambiente se mostra pelo que realmente é. Esse choque é apenas um prelúdio, porque o peso que você carregava começa a se revelar. Enquanto você estava presente, todos se apoiavam em você sem perceber. Você carregava responsabilidades, administrava tensões e absorvia dores que não eram suas. Era como alguém que sustenta um teto pesado com as próprias mãos, para que os outros possam descansar debaixo dele. Sua fé te dava forças para suportar o que os outros não suportariam. Mas quando você desaparece, cada pessoa é obrigada a carregar o próprio peso. Aquelas tarefas simples que pareciam fáceis agora se tornam montanhas. Os problemas que nunca eram discutidos caem em cima de quem sempre fugiu deles. A ausência do escolhido revela que o equilíbrio era sustentado por alguém que não está mais ali. Isso não é apenas prático, é espiritual. Você sempre foi o canal de proteção divina, aquele que segurava as pontas quando todos já haviam desistido. Sua presença era mais do que humana, era uma cobertura de luz. Samba, a atmosfera muda e o peso que você carregava se distribui sobre os outros como uma carga que eles não conseguem suportar. Esse choque é inevitável. Pessoas que nunca enfrentaram suas responsabilidades percebem que não têm preparo para lidar com elas. Elas caem, tropeçam e se frustram. Descobrem que a vida parecia suportável porque haviam escolhido amortecendo os impactos. Sem essa força silenciosa, a verdade vem com violência. E esse peso não é apenas físico, é emocional e espiritual. Ele mostra o quanto as pessoas sempre dependeram de você, mesmo sem admitir. Quando o escolhido desaparece, o mundo parece desmoronar. E é nesse cenário que surge a necessidade de direção, de alguém que sirva como bússola. Você sempre foi a bússola silenciosa. As pessoas não diziam isso em voz alta, mas inconscientemente observavam como você reagia, como decidia, como lidava com as dificuldades. Seus passos se tornaram referência, seu comportamento virou um guia. O escolhido não precisa apontar caminhos, porque sua própria vida já é um mapa. Mas quando você se afasta, todos ficam perdidos. O que antes parecia claro se torna nebuloso. Decisões simples se transformam em dilemas, e as atitudes que antes eram seguras, agora são cheias de dúvidas. A ausência da bússola revela a confusão interna daqueles que nunca desenvolveram a própria direção. Você sempre foi guiado pelo autoconhecimento e pela introspecção, cultivando a capacidade de ouvir a voz de Deus e agir com discernimento. Essa clareza foi o farol que orientava os outros. Mas sem você, eles vagam como viajantes no deserto sem mapa, tropeçando em suas próprias escolhas e erros. E o mais impressionante é como tudo desmorona rápido. Descanso, incertezas e falhas crescem sem controle. Eles tentam imitar o que você fazia, mas percebem que não conseguem replicar sua essência. Porque o escolhido não copia, ele manifesta a sabedoria que vem de um propósito maior. Quando você desaparece, a desorientação se instala. Eles não sabem mais para onde ir. E o vazio deixa claro que a bússola nunca foi deles. Era você. E é nesse ponto que a ausência do escolhido expõe algo ainda mais profundo. Os limites morais, que só existiam porque você estava presente. Você era a muralha invisível que mantinha a integridade em pé. Sua simples presença era suficiente para impedir que comportamentos errados florescessem. Era como se as pessoas soubessem, no íntimo, que ao seu lado não poderiam cruzar certos limites. O escolhido carrega consigo um padrão moral que se impõe sem precisar de palavras. Com você, havia um senso de respeito, uma consciência silenciosa que regulava atitudes. As pessoas controlavam impulsos, evitavam mentiras, buscavam não trair a confiança. Sua espiritualidade se tornava um escudo contra a corrupção e o desvio. Você era o limite que muitos precisavam, ainda que nunca admitissem. Mas quando você sai, as barreiras caem. Pequenas mentiras se transformam em grandes enganos, atitudes egoístas se multiplicam e a moral se deteriora rapidamente. Sem a muralha,
o terreno fértil da desordem se abre. O ambiente revela o que sempre esteve ali, mas que estava contido pela sua presença. Esse papel de guardião nunca foi apenas humano. Era fruto da fé, da conexão com a proteção divina, da consciência de que sua vida tinha um propósito maior. Por isso, sua ausência abre espaço para que a escuridão cresça. Onde havia equilíbrio, agora existe descontrole. Onde havia princípios, agora existe decadência. E o mais impactante é que esse colapso moral revela o quanto você era essencial. Você não era apenas alguém entre eles, mas a muralha invisível que impedia a queda. Quando o escolhido desaparece, não sobra só caos. Sobra também a prova viva de que sua presença era a sustentação de tudo. E é nesse vazio que surge a necessidade de aprendizado, conduzindo à próxima revelação. Quando o escolhido se afasta, o que estava escondido começa a surgir. As intenções verdadeiras, que antes eram disfarçadas por sorrisos ou gestos de aparente bondade, vêm à tona sem piedade. Aquilo que era máscara cai, e a essência do coração de cada um se revela. É nesse momento que a presença silenciosa do escolhido mostra o quanto moldava o comportamento alheio. Você sempre despertou comportamentos melhores, mesmo sem pedir. Sua energia, seu olhar e sua postura de fé e integridade faziam com que muitos buscassem aparentar algo que não eram. Mas quando você desaparece, as intenções se soltam e as escolhas revelam a verdade crua. Nem todos tinham pureza, nem todos buscavam a luz. É doloroso perceber que aqueles que pareciam próximos demonstram egoísmo, inveja ou indiferença. Sua ausência abre espaço para que o coração humano se exponha em sua nudez espiritual. A máscara de altruísmo, de companheirismo ou de respeito se despedaça diante da realidade. O escolhido sempre foi um filtro, e sem ele, o que sobra é o que realmente existe. E essa revelação é necessária, porque Deus permite que as máscaras caiam para que você não se engane mais. Ele revela quem é verdadeiro e quem apenas se escondia atrás da sua luz. Isso dói, mas liberta. É o processo de enxergar que, na ausência do escolhido, muitos mostram que nunca estiveram alinhados de verdade. Por isso, o desaparecimento não é apenas uma ausência física, mas um divisor de águas. É o momento em que os que caminham na verdade se aproximam e os que viviam de aparência se afastam. Esse choque de intenções é parte do despertar. É nesse contexto que surge a dor mais profunda, a solidão do escolhido. A solidão do escolhido não é apenas a ausência de pessoas ao redor, é a percepção de que muitos nunca estiveram de fato presentes. Enquanto você oferecia luz, companhia não faltava. Mas quando a luz se recolhe, aqueles que não tinham profundidade também desaparecem, e o vazio grita mais alto. Esse vazio é um processo espiritual. Ele serve para mostrar que o escolhido nunca se sustentou em multidões, mas na presença divina. Sua solidão é reveladora, porque expõe não apenas quem era verdadeiro, mas também fortalece sua identidade em Deus. Nesse silêncio, nasce uma força que multidões não poderiam dar. A solidão revela, também, a fragilidade dos outros. Sem você, eles não apenas se afastam, mas mostram que não sabem como permanecer quando não existe benefício. É nesse ponto que você entende a diferença entre estar cercado e estar realmente acompanhado. São verdades que doem, mas que te libertam. E essa dor tem propósito, porque é nela que você se reconecta com seu propósito maior, com a sua resiliência emocional e com a certeza de que a sua missão não depende da aceitação humana. A solidão é o útero espiritual que gera novos níveis de entendimento. É no vazio que você encontra plenitude em Deus. A ausência de companhia revela que a verdadeira jornada do escolhido é muitas vezes solitária, mas nunca abandonada. Porque mesmo quando o mundo se afasta, a presença divina permanece. E é essa presença que conduz ao próximo estágio, a ressignificação. Quando tudo ao redor se desmorona, o escolhido não é destruído. Pelo contrário, ele ressignifica. O que antes parecia dor insuportável, agora se transforma em combustível de transformação. A ausência dos outros se torna espaço para crescimento. E as máscaras que caíram
revelam caminhos mais puros. Esse processo é como atravessar um deserto. O calor da solidão e a secura da indiferença dos outros queimam, mas ao mesmo tempo fortalecem a resistência. Cada passo revela um novo sentido e cada lágrima rega uma nova compreensão. O escolhido não apenas suporta, ele aprende a florescer onde parecia não haver vida. Ressignificar é enxergar propósito no que parecia injusto. É perceber que a queda das máscaras não foi perda, mas libertação. Foi Deus retirando pesos e laços que não te levariam ao destino certo. É aceitar que o desaparecimento foi necessário para que você pudesse enxergar com clareza. E esse aprendizado gera maturidade, porque ao ressignificar, você não se prende ao ressentimento, mas escolhe a liberdade. O coração do escolhido se fortalece quando entende que tudo que se rompeu abriu espaço para algo maior. É no processo de ressignificação que nasce a verdadeira paz. Esse novo olhar é o que prepara para a restauração, porque depois da dor, depois da revelação e da solidão, o que resta é a reconstrução em um nível mais alto, mais profundo e mais conectado ao divino. Perceba agora o quanto essa mensagem conversa diretamente com a sua vida. Quando você, escolhido, desaparece, não é apenas a sua ausência que pesa, mas o desmoronar das máscaras daqueles que nunca estiveram ao seu lado de verdade. E essa revelação é libertadora, porque te mostra com clareza quem caminha em luz e quem vivia de aparência. Você não está sozinho nesse processo. Há um propósito maior que transforma a dor em força e a solidão em comunhão com o divino. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa revelação? Vai permitir que as máscaras alheias definam o seu valor, ou vai assumir de vez a sua identidade como escolhido, vivendo a restauração que Deus já começou em você? Esse vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado para você enxergar que o desaparecimento nunca foi perda, mas sim o início de uma reconstrução muito maior. Então compartilhe nos comentários o que mais falou ao seu coração. Já sentiu a dor de ver máscaras caindo diante da sua ausência? Como isso impactou a sua jornada? Se inscreva agora no canal, ative as notificações e fortaleça essa comunidade de escolhidos. Continue assistindo aos próximos vídeos, deixe o seu like e mergulhe ainda mais nessa caminhada de fé e revelação, porque o próximo passo é seu. A sua transformação começa quando você decide não mais viver sob os reflexos das máscaras dos outros, mas assumir a sua verdadeira essência diante de Deus.